Oi, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula número 4, a última aula do módulo 3 sobre legislação ambiental e contextualização do ICMBio e da APA Nascente do Rio Vermelho. Então vamos lá para a segunda parte da aula, continuando aqui sobre a caracterização da unidade de conservação, da APA. Então vamos iniciar aqui com uma ficha técnica da APA. Eu vou me demorar um pouco mais nessas discussões aqui, porque a gente já apresentou a ficha técnica da APA na aula lá atrás sobre as unidades de conservação da nossa região, mas naquele momento a gente passou de uma forma mais superficial, um pouco mais rápida, né? Então aqui a gente vai ter agora uma aula inteira, a segunda parte inteira, somente com a caracterização da APA Nascente do Rio Vermelho. Então vamos lá. A APA, vocês estão vendo o mapinha dela aí, no slide. Ela foi criada por um decreto sem número, de 27 de setembro de 2001, com uma área de 176 mil hectares, pegando os municípios de Mambaí, Buritinópolis, Damianópolis e Posse. Então, vocês conseguem ver na imagem aí que pega toda a área do município de Mambaí. Então, o município de Mambaí, a zona rural dele inteira está dentro da APA, e a mesma coisa o município de Damianópolis. Conseguem ver aí na imagem? Vocês estão vendo que tem dois quadradinhos verdes? Esses quadradinhos verdes são áreas que no decreto de criação tem lá a área entre os polígonos de coordenada tal, tal e tal, que são esses quadradinhos aí, fica excluído dos limites da APA. Esses quadradinhos são o quê? São a área urbana de cada uma dessas cidades, de Mambaí e de Damianópolis. Pega tanto a área já urbanizada, quanto a área de expansão urbana, a provável área para onde a cidade vai se expandir à medida que ela for crescendo. Então, Mambaí e Damianópolis têm a sua zona rural inteira dentro da APA, e a zona urbana está excluída do polígono da APA. Aí a gente tem Buritinópolis, que pega mais da metade do município de Buritinópolis, está dentro da APA, e pega ainda uma parte bem grande do município de Posse. Na verdade, uma parte grande da APA, né? O município de Posse é um município maior do que esses outros, deve ter ali mais ou menos uns 20% da área municipal de Posse que está dentro da APA. Eu esqueci de falar, nesse mapa aí, os limites municipais estão em vermelho, como vocês conseguem ver aí pela legenda. Então, é uma unidade de conservação que tem uma complexidade de gestão considerável, porque a gente tem dois municípios inteiros que toda a atividade econômica desses municípios estão dentro da APA. Então, acaba que a APA tem uma interface muito grande com a gestão municipal, com as ações que são desenvolvidas dentro do município. Com relação aos documentos, aos instrumentos de gestão da APA, o plano de manejo, como eu falei também lá atrás, falei algumas vezes em outras aulas, né? Tanto na aula de unidades da região, quanto em algumas outras aulas eu falei em diferentes momentos sobre o plano de manejo da APA e o conselho consultivo. Os dois estão em processo de construção. O plano de manejo está na fase inicial ainda de elaboração, e o conselho consultivo já está numa fase mais avançada da formação dele. Teve uma reunião já alguns dias atrás, e deve ter uma nova reunião em agosto, já está agendada, que é quando vai formalizar a criação do conselho consultivo. Outros instrumentos de gestão específicos para a Nascente do Rio Vermelho, o PMIF, Plano de Manejo Integrado do Fogo. Eu coloquei sim ali, mas está errado. A gente tem o PMIF do Revis. Tá? Na APA ainda não tem um PMIF. A gente está começando a planejar a elaboração do Plano de Manejo Integrado do Fogo da APA, mas a gente não iniciou ainda a elaboração dele. Ela tem um plano de fiscalização simplificado, o PFIS, que foi elaborado esse ano, e tem um plano de uso público, não tem um plano de uso público. Seria interessante que ela tivesse, porque existe atividade turística dentro da APA, está entre os objetivos da unidade, entre os recursos e valores que a unidade visa proteger, vários estão associados ao turismo, mas a unidade não tem ainda um plano de uso público, né? Quando a gente conseguir concluir o plano de manejo, talvez a gente
comece a pensar na elaboração de um plano de uso público, que inclusive tem absolutamente tudo a ver com esse curso que a gente está fazendo, que é a formação de condutores turísticos. Bom, vamos avançar um pouco então nos aspectos, na caracterização da unidade. Vou começar pelos aspectos socioeconômicos, tá? A gente tem uma população aí de cerca de 20 mil pessoas residindo dentro da APA. Tá? Aqui eu estou incluindo a área urbana de Mambaí e Damianópolis, que apesar de estar excluída do polígono da APA, ela está, olha aqui nessa imagem, completamente envolvida pela APA. Então, tudo que acontece dentro da área urbana de Mambaí e de Damianópolis pode vir a ter algum impacto, alguma interferência com a unidade de conservação. Então, as pessoas que vivem na área urbana, elas são pessoas que têm uma interface, têm uma relação com a unidade de conservação. Então, eu incluí nessa conta aí. 20 mil pessoas, incluindo, né, toda a população de Mambaí, toda a população de Damianópolis e ainda parte expressiva da população de Posse e de Buritinópolis, né, na zona rural desses dois municípios. Então, isso confere uma complexidade maior ainda para a gestão da unidade, porque são 20 mil pessoas desenvolvendo suas atividades, plantando, transportando carga, fazendo captação de água, criando gado, fazendo várias atividades urbanas, como recapeamento de vias, lava-jato, açougue, né, os supermercados, os comércios, produzem lixo. Então, tudo isso aí causa impacto, tem suas interferências com a unidade e, idealmente, nós estaríamos ajudando as prefeituras, os órgãos estaduais na gestão desses impactos. Evidentemente, a gente não tem perna para fazer tudo isso, mas são demandas para a gestão da unidade. Quanto mais gente, né, mais a gente precisa trabalhar com essas pessoas. Do ponto de vista dos indicadores sociais, indicadores de saúde, longevidade, né, expectativa de vida, escolaridade, né, quantos anos de estudo as pessoas têm, indicadores de renda, socioeconômico, enfim. Todo esse conjunto de indicadores sociais, a APA está localizada na região que tem os menores indicadores sociais do estado de Goiás, que é o Nordeste Goiano. O Nordeste Goiano se subdivide na Chapada dos Veadeiros e no Vão do Paraná. Nós estamos no Vão do Paraná, que comparativamente à Chapada dos Veadeiros é uma região ainda mais pobre, com indicadores ainda mais baixos. Então, a gente está na região mais pobre do estado de Goiás e, consequentemente, com os menores indicadores sociais. Um desafio a mais para a gestão da unidade, né? Trabalhar a melhoria da qualidade de vida, a melhoria de renda, a melhoria dos indicadores sociais na região. Do ponto de vista econômico, né, as principais atividades econômicas nos municípios que compõem a, em ordem de prioridade aí, é a pecuária, a agricultura, os serviços que são prestados em grande parte para atividades econômicas do Oeste Baiano, das grandes lavouras do Oeste Baiano, nem são atividades primárias realizadas na nossa região. E eu incluí aí também o turismo, que do ponto de vista econômico ainda tem muito para crescer, mas já vem empregando uma quantidade considerável de pessoas, fazendo circular uma quantidade considerável de mercadorias, de recursos na região. E é importante trazer também um histórico de ocupação da nossa região. A ocupação iniciou pelos geraizeiros, que vinham à região dos Gerais, principalmente no estado da Bahia, mas também porções próximos à Serra Geral, já no estado de Goiás, para trazer o gado para as pastagens, para os refrigérios, as áreas de vereda que mantêm a umidade, mantêm o capim verde, no período da seca. Então, quando falta capim nas áreas de criação que mais a leste, né, mais distante, o pessoal traz o gado para as áreas de Gerais, muitas vezes com o uso do fogo para fazer o manejo, fazer a rebrota do capim. E isso é uma prática centenária, né, realizada há centenas de anos nessa região. Então, esses geraizeiros foram os primeiros ocupantes, aí começaram a ser formadas comunidades, alguns acessos, né, que facilitavam a troca de mercadorias entre as regiões mais afastadas da Bahia e as regiões mais afastadas de Goiás.
e com isso começou a ter também uma atividade dos tropeiros, que são as pessoas que transportam esse material, fazem o comércio de vários tipos de bens com tropas, né? Com cavalos, com burros, carregando todos esses bens. Isso eu estou falando de 100 anos atrás ou mais, né? Foram os primeiros ocupantes que começaram a se estabelecer, montar residência, dar origem às primeiras vilas na nossa região. Com o crescimento dessas vilas, aí começou uma atividade pecuária mais organizada, com a formação de fazendas, né, com contratação de funcionários, com a chegada de pessoas com mais poder aquisitivo, com capacidade de investir, de fazer uma melhoria nas áreas, e, consequentemente, deu um crescimento econômico para a região. E aí, mais recentemente, em torno de uns 30 anos atrás, mais ou menos, 30, 40 anos, começou uma ocupação, principalmente na região da Bahia, do agronegócio, com muito recurso, a implantação de grandes fazendas, inicialmente com atividade de silvicultura, sobretudo plantio de pinos, de pinheiro, e mais recentemente, cerca de uns 20, 30 anos atrás, o início das lavouras. Então, isso aí trouxe uma demanda de trabalho, de mão de obra, que em grande parte foi suprida pelos moradores aqui da região do Nordeste goiano. Então, essa é a história de ocupação do Nordeste goiano, né, particularmente aqui na região da APA, nascente do Rio Vermelho. E agora a gente parte já com uma caracterização mais do ponto de vista físico. Então, se a gente pegar a Serra Geral de Goiás e fizer um corte nela e olhar de lado, a gente vai conseguir entender melhor a formação geológica desses ambientes que a gente tem na nossa região e como que esses ambientes, do ponto de vista geológico, das rochas, do solo, do relevo, como que eles foram formar toda a paisagem, toda a ecologia da nossa região. Então, observem aí na imagem esse grande bloco de rocha marronzado, é o grupo Urucuia. É uma rocha de arenito que foi formada milhões de anos atrás no fundo do mar, sobre um outro bloco de rocha ainda mais antigo, que é o grupo Bambuí, que também foi formado no fundo do mar, mas em um outro processo geológico, né, numa área geológica ainda mais antiga do que a do grupo Urucuia. E à medida que essas rochas sorregueram e atingiram a superfície, elas foram sendo erodidas, primeiramente o arenito, o grupo Urucuia, e com a formação sobre o arenito dos solos arenosos, que é essa camadazinha aí fininha, laranjada, certo? Apesar de ser uma camada fininha, em alguns pontos ela chega a mais de 100 metros, 200 metros de profundidade, ou seja, em alguns lugares a areia que a gente tem lá nos Gerais, lá na área da Bahia, chega a 100, 200 metros de profundidade. E o que aconteceu com o grupo Urucuia? Ele foi sendo erodido e a porção oeste, a porção mais à esquerda do grupo Urucuia, que é onde tem a divisa do estado da Bahia e o estado de Goiás, ela foi sendo escavada pelas chuvas e pelo vento. Com isso, aconteceu o quê? Foi exposto, então lá embaixo de onde estava o arenito, foi exposto o grupo Bambuí, que é formado de calcário, que é uma rocha diferente e tem outras características. A escavação, né, a intemperização do arenito, do grupo Urucuia, provocou a deposição de areia, né, quando o arenito é intemperizado, quando ele é degradado, vamos dizer assim, pela chuva e pelo vento, né, pela água e pelo vento, ele vai formando areia e parte dessa areia é levada embora pelo vento, parte dela vai se depositando mais embaixo. Então, isso é chamado colúvio. É isso que a gente está vendo aí no esquema. Esses colúvios nada mais são do que os solos arenosos que a gente tem aqui no estado de Goiás, principalmente na região de Mambaí, Damianópolis, Sítio da Abadia, que é onde nascem as nossas veredas. Então, as veredas do estado da Bahia, que pega lá no Refúgio de Vida Silvestre, o Pratudinho, o Pratudão, o Rio Formoso, as veredas que formam esses rios, elas nascem na porção de solo arenoso,
que está sobre o Arenido, e vão correr para o lado de lá, para a barreira do Rio São Francisco. As veredas que nascem do lado de cá, no estado de Goiás, elas estão em solo arenoso, mas o solo arenoso está sob uma rocha calcária. Então, essas veredas vão correr para o lado de cá, do lado de Goiás, para a bacia do Rio Tocantins, e em algum momento elas vão chegar diretamente no calcário. E aí é que está a grande diversidade da nossa região, porque são solos arenosos, onde nascem as veredas, e dali elas vão cair nos solos mais argilosos, solos bem rasos, bem finos, depositados sobre o calcário. E aí vai ter uma formação completamente diferente, com a formação de cânions, de rios bem escavados, formação de cavernas. Então, as nossas cavernas, aqui na região da APA, são formadas por rios que não nascem no calcário, não nascem em área de cânion, eles nascem em área de vereda. E aí a gente tem o contato de dois sistemas ecológicos bem diferentes, as veredas e os cânions de arenito, de calcário. Então, isso é que vai dar uma característica ecológica e do ponto de vista da biodiversidade, muito peculiar para a nossa região. E aí a gente vai ter a formação das fitofisionomias do cerrado específicas de cada um desses ambientes. O que é a fitofisionomia? O cerrado é um bioma muito heterogêneo, ele tem muita variabilidade. Os tipos de vegetação que a gente encontra no cerrado variam bastante, tem vários tipos de vegetação. Esses tipos de vegetação nada mais são do que as fitofisionomias. Então, eu separei aqui as fitofisionomias mais comuns na nossa região, para a gente entender elas. A primeira aí é a mata seca. A mata seca é também chamada de floresta estacional. É uma floresta que perde as folhas na época da seca. No nosso caso, é a floresta estacional decidual, que perde mais de 80% das folhas. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, quase 100% das folhas já caíram, né? Então, é uma floresta bastante decida, ela perde bastante folha na época da seca. Essa característica de perder a folha está associada aos afloramentos rochosos. Então, onde tem afloramento rochoso, ou seja, a rocha aparecendo na superfície, significa que o solo é muito raso. A gente tem uma camada muito fina de solo sobre as rochas. Então, algumas plantas conseguem estabelecer raízes, conseguem se desenvolver bem nos solos rochosos, porém, o que acontece? Na época da chuva, tem água. Por mais fininha que esteja a camada de solo, tem umidade ali, a planta consegue utilizar. Na época da seca, aquele solo não vai reservar praticamente nada de água. Então, a planta não vai ter de onde tirar a umidade. E aí elas desenvolvem esse hábito decidual. Elas vão perder as folhas na época da seca para segurar o pouco de umidade que elas têm nos troncos e nas raízes. Então, é como se elas estivessem hibernando, elas não vão ter nenhuma atividade de produção de fruto, produção de semente. Tudo isso elas fazem na época da chuva. As sementes, os frutos que a gente vê na época da seca, foram produzidos na época da chuva. Né? Na seca, a planta não vai produzir nada, vai ficar hibernando, inativa, esperando as primeiras chuvas. E aí ela vai soltar suas folhas, vai economizar água, porque pelas folhas ela perde bastante água. Quando vêm as chuvas, aí elas produzem novas folhas e voltam à sua atividade. Aí voltam a crescer, voltam a produzir flores, sementes e frutos. Então, por conta dessa falta de água, vai haver esse hábito aí de deciduidade, de perda de folhas na época seca. E a gente tem quase sempre associado à mata seca as matas de galeria, que na época da chuva, muitas vezes a gente mal consegue distinguir o que é mata seca e o que é mata de galeria. Mas na época da seca, a gente vê claramente onde acaba a mata seca e onde está verde ainda, onde começa a mata de galeria. Então, a mata de galeria também é uma formação florestal que vai se desenvolver na beira dos cursos d'água. Então, na beira dos rios, na beira dos cursos d'água, a umidade permanece mesmo na época seca, que vai ter umidade no lençol freático e vai ter umidade no próprio rio. Então, as árvores conseguem manter suas atividades mesmo na época seca, porque lá, na beira do rio, elas têm acesso à água.
Então, vai ter a formação dessa outra fitofisionomia, que é a mata de galeria. Uma coisa importante, pessoal, o que distingue a mata da savana é a presença, sobretudo, de gramíneas. Onde tem floresta, as árvores cobrem toda a superfície, não chega sol embaixo e as gramíneas não conseguem se desenvolver. Se tem gramínea, é porque está entrando luz. Logo, isso não é uma floresta, vai ser uma savana. Então, tanto na mata seca quanto na mata de galeria, não tem gramínea. Se tiver alguma gramínea ali, algum capim, é porque alguém fez uma derrubada, introduziu o capim, já é uma perturbação. A floresta não tem capim. É assim que a gente distingue floresta de savana. E aí a gente tem, dentre as fitofisionomias savânicas, as mais comuns aqui na região, o cerrado sentido restrito e o cerrado denso. Então, observem que cerrado pode ser o nome do bioma, que tem várias fitofisionomias diferentes, ou pode ser o nome de uma fitofisionomia específica do cerrado, né? E aí a gente tem o cerrado sentido restrito, que é esse do mais embaixo, do lado esquerdo, que é um cerrado com uma quantidade variável de árvores, mas nunca ultrapassando mais de 50% da cobertura. E com uma presença bem grande de arbustos, sobretudo bastante capim. Já no cerrado denso, que é esse que a gente tem na foto superior, do lado direito, tem uma maior densidade de árvores, chegando de 50% a 80% de cobertura de árvores, e com uma quantidade bem menor de capim e de arbustos. Vocês estão vendo que quase não tem capim, né? Isso é porque, como tem mais árvore, tem um sombreamento maior e assim o capim não consegue se desenvolver. Tá? Então, a gente tem esses dois tipos de ambientes savânicos aqui na nossa região, principalmente o cerrado sentido restrito. Mas em algumas áreas com mais fertilidade, a gente tem a transição do cerrado sentido restrito para as áreas de mata, e nessa transição, muitas vezes, a gente vai encontrar o cerrado denso, que ele é mais denso do que o cerrado sentido restrito, mas não é ainda um ambiente florestal. Então, tem mais árvores, as árvores são maiores, de porte maior, tem menos capim, mas ainda tem capim, e ainda são espécies típicas do cerrado. Não são as espécies da mata seca, que são outros tipos de espécies. Assim, eu esqueci de falar, pessoal, uma coisa muito característica da mata seca aqui é a presença da barriguda, essa árvore maior que vocês estão vendo na foto aí. Tá? É uma árvore muito associada à floresta estacional sobre afloramento calcário, né, que é um tipo mais específico ainda de mata seca. As matas secas sobre afloramento calcário, que vão ter solos altamente férteis, com muita produtividade e a presença muito comum das barrigudas. Então, falamos dos ambientes florestais, falamos dos ambientes savânicos, né, que tem na nossa região, e agora vamos falar de duas fitofisionomias campestres. Primeiro, o campo sujo. Né? O que é um campo sujo? Uma fisionomia que parece como cerrado, só que ele tem bem menos árvores, são árvores bem espaçadas entre si. As poucas árvores que tem, quase sempre são árvores mais baixas, de 2, 3 metros de altura. Algumas espécies, como a Volquísia, né, gomeira, ela consegue desenvolver um pouco mais, mas isso é muito espaçado no campo sujo. O campo sujo vai ser dominado por arbustos e principalmente por gramíneas e ervas. Se a gente for olhar um campo sujo bem de pertinho, a gente vai ver que no meio daquela imensidão de capim vai ter várias ervinhas bem fininhas, de diferentes espécies, uma diversidade muito grande de espécies herbáceas e graminoides. Então, apesar desse nome, campo sujo, dá a entender que é uma coisa menos importante, uma coisa menor, mais suja, né? Um nome até um pouco pejorativo, campo sujo, ele concentra uma das maiores diversidades de plantas do Cerrado. Porque a verdadeira diversidade do Cerrado não está nas árvores, está nas ervas e arbustos. É o maior número de espécies no Cerrado. E o campo sujo é onde tem mais espécies desses grupos. Então, do ponto de vista da biodiversidade, é uma fitofisionomia extremamente importante e muitas vezes as pessoas não dão valor porque acham que é apenas uma área de pastagem de cerrado degradado, uma área de pastagem, mas o campo sujo, naturalmente, ele tem muita ocorrência de capim.
capim nativo, né? Não é o mesmo capim que se usa nas pastagens plantadas, braquiária, andropógon, né? São outros tipos de capim. E a gente tem também aí uma das principais razões de criação da APA Nascentes do Rio Vermelho, que são as veredas. Então, as veredas são formadas em áreas de solo arenoso, na beira dos rios, onde tem a formação de brejo, né? Logo na beira do rio ele tem o brejo, que é a área turfosa, aquela área que é permanentemente encharcada, muita umidade, onde a gente pisa e afunda o pé, com presença de buritis, de buritirano, né? O xiriri, algumas espécies bem típicas dessa área de brejo. Vocês conseguem ver aí na foto, né? Onde está bem encharcado, com lâmina d'água ainda, esse aí é o brejo. Mas a vereda não é somente o brejo, né? Do ponto de vista ecológico, a vereda tem mais coisas depois do brejo. Então, vai ter uma área aí de campo úmido, vejam que é diferente do campo sujo, né? O campo úmido da vereda é toda essa faixa de capim que tem entre o brejo e o cerrado. Vocês estão vendo que tem esse gradiente aí na imagem, tem o brejo com os buritis, com os xiriris, aí tem uma área que é só de capim, esse é o campo úmido. A primeira parte do campo úmido é uma parte que ainda tem brejo, o campo é um campo úmido sobre turfa, que ainda tem a formação de turfa, de área que o nosso pé afunda, né, quando a gente pisa. Depois tem uma área de solo que não fica encharcado, mas ainda é um campo úmido, né, com domínio de gramíneas. E mais acima vai ter o cerrado, que já não é mais a vereda. Então, do ponto de vista ecológico, a vereda tem essa área campestre, que é onde tem o campo úmido. O brejo, muitas vezes, é campestre, outras vezes ele é savânico, tem presença de arbustos, tem presença de árvores. E, às vezes, a gente ainda tem na beira do rio, entre o brejo e o rio, uma área de mata. Então, a vereda pega tudo isso aí, desde a beira do rio até onde começa o cerrado. Tudo isso aí é chamado de vereda, né? Ecologicamente, é tudo, tem suas características, né, cada ambiente, mas é tudo uma coisa só, a vereda. E é um ambiente extremamente importante do ponto de vista ecológico, porque é onde vai ter água, é onde vai ter muita produção de frutos, nos buritis, nos xiriris e em outras árvores que são comuns nessa área. Então, é onde a fauna vai buscar alimento e água. São praticamente oásis, né, no meio de uma imensidão de terra seca, de área de cerrado. Então, aqui, né, para entender um pouco melhor como que é a formação das veredas, da mesma forma que a gente fez um corte, né, para ver a geologia do grupo Urucuí e do grupo Cambuí, aqui a gente está fazendo um corte para olhar a vereda de lado e entender como que ela é formada. Então, a gente tem lá embaixo o lençol freático, nas partes mais baixas, no fundo do vale, tem o afloramento do lençol freático. Então, o rio, que a gente, qualquer rio, em qualquer lugar, nada mais é do que o afloramento do lençol freático. Então, vocês estão vendo aí que fora do rio, no subsolo, tem água também, tem umidade, né? A água diretamente ali disponível do solo. Então, esse ambiente com umidade é que vai formar o brejo, ele vai formar a turfa. E aí, nas partes mais altas, você vai tendo um gradiente, onde vai diminuindo a umidade, aí você tem o campo limpo, e mais, quando você sobe mais ainda na topografia, mais distante ainda do lençol freático, vai ter a formação do cerrado. Bom, pessoal, agora eu vou fazer aqui uma pequena explanação sobre o Sange, para a gente concluir a caracterização da APA Nascentes do Rio Vermelho. Tá? O que é o Sange? É o Sistema de Análise e Monitoramento desculpa, das Unidades de Conservação Federais. É um sistema do ICMBio, que é público. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem acessar o Sange a partir de qualquer celular, qualquer computador. Tá? Vou tirar aqui o compartilhamento de tela do compartilhamento da apresentação para mostrar para vocês. Então, esse aqui é o Google. Qualquer pessoa pode vir no Google e digitar Sange ICMBio. Daí, o primeiro resultado é a página do Sange. Então, a gente abre a página do Sange
vai carregar ali a telinha inicial do sistema, e aí tem um filtro aqui para a gente selecionar qual a unidade de conservação que a gente vai querer verificar os dados do sistema de monitoramento do ICMBio para aquela unidade. Então, a gente abre aqui, aí tem várias unidades, pode ir pesquisando aqui, uma por uma, ou pode escrever o nome aqui a partir de uma palavra-chave. Né? Eu vou colocar nascentes do Rio Vermelho. Já apareceu ali a APA nascente do Rio Vermelho. A gente clica nela e vai lá para a tela do SANG da APA. Aí ele dá um zoom na unidade de conservação. A gente pode navegar, né? Pode selecionar outras unidades, se eu quiser. Então, aqui, por exemplo, o Parque da Chapada dos Veadeiros. Ah, não, desculpa, a gente não seleciona por aqui. Eu teria que voltar na tela anterior e digitar Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, vai lá para outra unidade. Então, essa aqui é a nossa unidade de interesse, a APA Nascente do Rio Vermelho, e aqui tem os anos em que foi elaborado o SANJ. O SANJ começou a ser feito em 2017, aí a cada ano vai sendo feita uma análise, uma avaliação pela equipe gestora. Né? Aqui eu vou selecionar 2022, porque o de 2023 ainda não foi feito. Então, 2022, aí a gente vem aqui, painel de gestão. Posso selecionar aqui também a planilha, vai ter os mesmos dados, só que vai estar numa planilha de Excel, aí precisa de um programa para abrir a planilha, ou posso selecionar aqui o relatório sintético, que é um resumo do SANT, né, que vai vir em PDF. E esse aqui é o painel de gestão. Tá? Então, retomando lá, só para a gente ver esse procedimento novamente, eu preparei uns slides aqui na apresentação para todo mundo conseguir acompanhar. A gente vai lá, né, digita SANG ICMBio, seleciona esse endereço aqui, aí vai lá, né, no filtro, digita o nome, a palavra-chave da unidade de conservação que a gente está buscando, seleciona o ano que a gente está querendo e seleciona ali o painel de gestão. E aí vai ter acesso aqui a essa tela enorme que é o painel de gestão da unidade de conservação. Então, é isso aqui que a gente faz. A gente preenche um formulário com várias informações e vai resultar, esse formulário vai ser transformado pelo sistema no SANG, no painel de gestão do SANG. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que tem no painel de gestão. Eu acho interessante isso aqui porque é uma forma do público, das pessoas, acompanharem como que está sendo feito o trabalho de gestão de todas as unidades de conservação do ICMBio. Então, a gente tem aqui o quadro de objetivos. Eu vou passar de forma resumida, tá, pessoal? É um sistema complexo, com bastante coisa. Eu vou dar uma ênfase naquilo que é mais importante. Então, esse é o quadro de objetivos. Então, a equipe gestora seleciona, dentre os objetivos da unidade de conservação, aqueles que são considerados mais importantes e associa a esses objetivos recursos e valores que a unidade visa proteger. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro objetivo, assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. E um recurso e valor associado a esse objetivo, remanescentes de vegetação nativa do bioma cerrado. Então, é um recurso e valor importante da APA proteger, os remanescentes de vegetação nativa do bioma cerrado, que estão associados a esse objetivo da unidade, que é de assegurar o uso sustentável. E aí, a descrição do dano anterior ou da resiliência do uso. Então, o que a gente colocou lá? Desmatamento ilegal e ocupação desordenada do solo, expansão urbana e subparcelamento. São atividades, são usos que estão ameaçando esse recurso e valor. Desmatamento ilegal e ocupação desordenada do solo. E a gente tem aqui a necessidade de intervenção sobre esse recurso e valor, sobre esse uso, para que a gente possa sair do estado de dano para o estado de conservação. Então, isso vai ter esse quadro de objetivos para vários outros recursos e valores. Aí lá embaixo a gente tem o quadro de principais processos de gestão da unidade. Então, a gente selecionou, dentre os processos de gestão que existem no ICMBio, regulação fundiária, fiscalização, educação ambiental, uso público, né, pesquisa, vários
processo de gestão que o ICMBio faz nas unidades. A gente selecionou aqueles que são mais importantes para a APA e distribuiu a as horas de trabalho que os servidores dedicam entre esses processos, para a gente avaliar como que está o grau de implementação e o esforço da equipe para cada um desses processos. Então, aqui os dois primeiros, por exemplo, proteção, que engloba fiscalização e combate, prevenção e combate a incêndios, e suporte operacional, que é a organização, a administração, a gestão dos meios de trabalho que a gente tem. Então, contratação de brigadista, manutenção de viatura, aquisição de equipamentos, enfim, tudo isso é suporte operacional, que são os dois que demandam mais tempo, segundo a avaliação da equipe. Aí a gente tem lá a governabilidade. Quanto que a gente tem de poder para definir se melhora ou se piora esses processos, né? Para proteção, alta governabilidade. Quanto mais esforço a gente faz, mais fiscalização a gente faz. Quanto mais esforço a gente faz, mais combate a incêndios a gente faz. Então, a gente tem uma alta governabilidade. O suporte operacional, baixa governabilidade. Nossas viaturas estão velhas, a gente precisa substituir elas. Não depende de nós, depende de um recurso que nós, equipe gestora, não temos governabilidade sobre isso. A questão de combustível, nós temos insuficiência de combustível para as nossas ações. Não depende de nós, depende de uma liberação de recurso que pode vir ou pode não vir. Então, é isso que é alta ou baixa governabilidade. É o apoio ao processo, né? Quanto de apoio que a gente recebe do ICMBio, das coordenações na sede, da gerência regional. Então, para a proteção, total apoio. O que a gente precisa é disponibilizado. Para o suporte operacional, baixo apoio. Muitas vezes a gente precisa de mais servidor, de gente de fora, de mais brigadista, de mais veículos, de mais combustível, e a gente não tem conseguido. Então, a gente colocou como baixo apoio. E o esforço, né? Então, a gente tem aqui um total de 10 pontos para distribuir entre todos os processos de gestão. Para todas as unidades de conservação, é dessa forma que se preenche o SAND. Então, do ponto de vista de nós, gestores, a gente gasta dos 10 pontos, né, vamos dizer assim, como se fosse 10 horas de trabalho, né, proporcionalmente, aí, vamos dizer assim, ao longo do dia, 4, ou seja, 40% do esforço de gestão só para as atividades de proteção. Para as atividades de suporte operacional, 2. Então, 20% só para fazer girar a nossa máquina, né? Para consertar os carros que estragaram, para contratar os brigadistas que tem que contratar, para mandar a folha de ponto no final do mês. Então, tudo isso aí nos demanda 20% do nosso esforço de trabalho. E aí, esse que eu vou passar nos outros ali, avaliação de impactos ambientais, que é dos licenciamentos, 20%, e 10% do plano de manejo. As outras ações de gestão a gente faz apoio à pesquisa, faz gestão participativa, faz educação ambiental, só que é tão pouco tempo que a gente dispõe dessas atividades, comparando com os outros processos de gestão, que a gente colocou zero. Então, isso aqui mostra onde está concentrado o esforço de trabalho da equipe. E a consolidação do processo. Se aquele processo já está bem consolidado, se a gente está conseguindo garantir o funcionamento daquelas atividades, se elas estão trazendo resultado, né? se tem muito o que melhorar, ou se a gente já chegou ou está próximo do nível ideal para aquele processo. Então, na proteção, a gente considera que está moderado. Não está muito ruim, mas ainda tem bastante coisa para melhorar. No suporte operacional, para comparação, a gente já considera que é uma consolidação baixa, ou seja, a gente ainda tem bastante coisa para melhorar em termos de infraestrutura de trabalho, né, para a gente poder desenvolver todo o conjunto de atividades. E essa aqui é a média do processo que pega, né, considera tanto a governabilidade, quanto o apoio, quanto a consolidação. Então, verde é bom, laranjado é médio e vermelho é baixo, né, ruim. Então, a gente vê que tem muitas coisas aqui que está precisando melhorar bastante na gestão da unidade. Aí, aqui a gente tem espacializado, né, os tipos de usos que são feitos na unidade. Lá em cima, a gente vai ter um outro quadro, é o quadro maior que tem, que é o quadro dos usos. Então, aqui são o tipo de uso, né,
de forma genérica, pesquisa científica, por exemplo. Né? Vou pegar um que tem mais diversificado. Uso do solo é um tipo de uso. E aí, dentro desse tipo de uso, tem alguns usos específicos. Agricultura, pecuária, a gente colocou a agricultura de novo aqui, uma se refere a grandes fazendas, outra à agricultura familiar. Moradia, né, pessoas que têm suas moradias, é um tipo de uso que se faz do solo. Outras atividades comerciais que têm uso do solo. E a gente colocou pecuária, de novo, novamente aqui, porque é uma pecuária feita de forma irregular. A pecuária que faz uso dos ambientes de vereda. E aí, lá na frente, tem o status do uso. Né? Então, todos esses aqui são permitidos. Essa pecuária aqui, que é em ambiente de vereda, de forma vedada. É um uso que existe, mas que não deveria existir. É vedado. As veredas são APP e não deveria ser utilizada para a pecuária nas áreas de vereda. E aí que tem os impactos, né? Vou voltar lá em cima só para ver. Os impactos positivos dos diversos usos, então, do ponto de vista econômico, social, conservação da biodiversidade, e os impactos negativos. No impacto negativo, a gente põe a magnitude, a severidade, a magnitude e se é irreversível ou não, numa escala de 0 a 5. Então, voltando ali para os usos do solo, né, esses aqui, os usos do solo, a gente tem os impactos de cada um desses tipos de uso. Então, isso aqui é só para simplificar, tá, pessoal? Para poder compreender como que é organizado o SANG. Se alguém quiser se aprofundar mais, né, pode consultar pessoalmente depois. Aí a gente tem lá embaixo o quadro de insumos, onde a gente vai ter dentro de cada um dos processos de gestão, o processo de gestão aqui, as ações de manejo que são relacionadas dentro daquele processo de gestão e a avaliação dos insumos necessários e do que está faltando. Então, vou comparar ali, né, novamente, os dois primeiros, gestão participativa e proteção. Mas a proteção aqui a gente dividiu, fiscalização, e tem outro processo de gestão aqui, que é o manejo integrado do fogo. Tá? Então, vamos comparar aqui a formação do conselho gestor, que está dentro do processo de gestão participativa, e realização da fiscalização, que está dentro do processo da proteção. Só para entender também. Então, instrumento de planejamento que está disposto, o conselho consultivo tem um plano de ação para poder fazer a formação dele, e a fiscalização tem um plano de fiscalização que prevê como que é feita a fiscalização. Aí, isso aqui é que é uma coisa muito interessante para a gente avaliar a situação da unidade. No caso que é a disponibilidade pessoal, a capacidade técnica da equipe, equipamentos disponíveis, recurso financeiro disponível, o apoio necessário e o tipo de apoio necessário. Então, isso aqui é muito interessante porque permite o público, permite as pessoas acompanharem como que a equipe gestora da unidade avalia a disponibilidade de meios que eles têm para trabalhar. Então, muitas vezes as pessoas gostariam que fosse feito mais nas unidades de conservação, e esse quadro aqui ajuda a entender por que não é feito mais, porque aqui tem tanta dificuldade para poder avançar em algumas situações, em algumas agendas. Então, vamos lá. Para a questão do conselho, nós avaliamos que nós temos uma capacidade, disponibilidade de pessoal moderada. Então, com 3 servidores, a gente considera que isso é moderado. Não é o suficiente, mas também não está tão distante assim do suficiente. Já para a fiscalização, a gente colocou como baixo. A gente considera que 3 servidores não é suficiente para fazer fiscalização no território da APA. Sempre considerando que a gente não faz gestão só da APA, né? A gente também tem o refúgio Veredas do Oeste Baiano. Capacidade técnica dos servidores. Para a formação do conselho, nós consideramos que é moderado, né? Então, precisa ainda de um pouco de capacitação para a gente conseguir fazer a formação do conselho da melhor forma. Isso aqui é uma avaliação de 2022, tá, pessoal? Para 2023, provavelmente a gente consideraria que a capacitação já é suficiente, tanto que a gente já está fazendo a formação do conselho. Para a fiscalização, a gente considera que a capacitação dos servidores é suficiente. O que falta mesmo é gente, não é capacitação.
Equipamento para a formação do conselho é suficiente. A formação do conselho não precisa de muito equipamento, né? Precisa de impressora para fazer os folhas, de data show, né? Isso a gente já tem. E para fiscalização, moderado. Então, a gente tem pouca disponibilidade de alguns dos equipamentos necessários para fiscalização, como a impressora específica da fiscalização, é uma impressora que imprime o auto de infração, a gente só tem um para 3 servidores. O aparelhinho de fazer a multa, a gente só tem um, né, para 3 servidores também. E viatura, né? A quantidade de viatura que a gente tem, esse é o nosso maior gargalo. A brigada utiliza muita viatura, e as nossas viaturas estão antigas, elas estragam muito. Então, muitas vezes, a gente fica sem ter viatura suficiente para o trabalho da brigada e também para a fiscalização. Recurso financeiro, a gente tem recurso financeiro suficiente para a formação do conselho, o problema não é dinheiro, o problema é gente, e a gente tem recurso financeiro suficiente para a fiscalização. A fiscalização aqui na APA é uma fiscalização que não consome muito dinheiro. A maior parte das ações de fiscalização não precisa trazer servidores de fora para fazer a operação. Então, é só pegar o carro e ir fazer a fiscalização. Porque a gente não tem gente suficiente para pegar o carro e ir lá. A gente tem vários outros trabalhos e não consegue atender toda a demanda da fiscalização. O grau de apoio necessário para a formação do conselho ou apoio externo. Precisa de apoio externo, mas é pouco. O que a gente realmente precisa é capacitação técnica. E para fiscalização, moderado apoio externo. A gente já precisa de um grau maior de apoio externo. E o tipo de apoio que a gente precisa é gente, pessoas para virem fazer a fiscalização junto com a gente, para conseguir dividir essa demanda de fiscalização. E a origem do apoio, né, de onde vai vir esse apoio. Enfim, tem vários órgãos, né, inclusive órgãos externos, que podem apoiar. E aqui a gente chega no mais importante, que é o quadro síntese do SAND. Então, tudo o que foi preenchido, que foi colocado de ações que são desenvolvidas, que não estão sendo desenvolvidas, o que é necessário, o que está faltando, os resultados positivos, os negativos, tudo isso vai ser consolidado, né? Existe um cálculo, uma fórmula que vai transformar tudo aquilo ali, toda aquela informação, nesse quadro síntese do SAND. Muitas vezes, quando a gente vai apresentar a unidade de conservação, é isso aqui que a gente usa para mostrar como que está a gestão. O que é esse quadro síntese? Primeiro aqui o quadro dos indicadores. Então, a legenda dos indicadores aqui positivo é verde, moderado é positivo verde aqui, está selecionado ali no slide. Moderado é laranjado e negativo vermelho. Então, esses aqui são os indicadores. Efetividade é isso aqui, é a soma dos indicadores. Na verdade, vai ser a média dos indicadores. E tem uma escala maior, né? De alta efetividade, aqui entre 80% e 100%, até não efetivo, que é de 0 a 20%. Aí a gente tem aqui, essa legalidade do uso aqui, pessoal, é com relação a esse quadro de usos aqui, tá? E aí a gente tem aqui, eu não estou conseguindo selecionar, nesse quadro aqui, nesse gráfico de pizza, né, que tem no lado direito, não sei se vocês estão vendo a setinha minha aí na apresentação, né? Nesse quadro aqui, um gráfico em forma de polígono desses indicadores. Então, a gente tem, por exemplo, os insumos, ou seja, os meios para trabalhar, que é ter viatura, ter uma sede, ter computador, ter servidor, esses estão positivos. Então, nós temos uma quantidade para o conjunto de ações, o que o SAND está nos dizendo é que nós temos, na questão dos insumos, nós estamos bem, isso é positivo. Foi detectada uma falta de pessoal, mas no conjunto do SAND, com os outros meios disponíveis que a gente tem, foi considerado positivo. O planejamento, ou seja, a existência de instrumentos de gestão, o acompanhamento das ações que são feitas, isso está no campo negativo. O contexto, que é
os usos que são feitos, as ameaças que existem à unidade, também está no negativo. Então, isso é preocupante. A gente precisa conseguir melhorar o tratamento dessas ameaças à unidade e a efetividade, o funcionamento dos instrumentos de gestão. Com relação aos produtos e serviços, ficou no campo de moderado. Produtos e serviços é aquilo que a unidade de conservação oferece para o público. Pelo conjunto dos indicadores do SANJ, ficou como moderado. Mesma coisa com relação aos resultados, que é aquilo que a gente consegue apresentar de resultado. Então, teve tantas ocorrências de denúncia e foram atendidas tantas. Teve tantas ocorrências de fogo e foi combatido tantas. Né? Teve tantas demandas para fazer atividade de educação ambiental e a gente conseguiu fazer X atividades. Isso está também como moderado. E os processos de gestão, as ações de gestão relacionadas àqueles vários processos, fiscalização, combate a incêndio, educação ambiental, também ficou como moderado. Então, de uma forma geral, a efetividade, que é que o conjunto, a média desses indicadores, ficou na moderada efetividade, né? Entre 40% e 60% de efetividade. A gente sempre tem que considerar que a nossa equipe gestora de 3 servidores tem uma segunda unidade de conservação para gerir também, né? Que também tem o SANJ lá do Revisa. Então, isso aqui nos diz o quê? Nós temos ainda bastante coisa para melhorar, para avançar na efetividade de gestão da APA. A partir disso, a gente vai investigar como que a gente pode melhorar a efetividade de gestão. O próprio SANJ já nos dá algumas pistas com relação ao contexto e ao planejamento. Então, pelo que a gente tem colocado no próprio SANJ, onde que a gente pode melhorar a efetividade de gestão? Dedicando mais esforço ao planejamento e direcionando as ações para o contexto da unidade, para aquilo que está colocando em risco os recursos e valores, para aquilo que está associado aos usos que são feitos na unidade de conservação. Então, parece bastante complexo, e na verdade, né? Mas isso nos traz respostas muito importantes para a gestão da unidade de conservação. Eu achei interessante trazer e gastar um tempo maior para explicar, porque é uma ferramenta que é utilizada pelo ICMBio, todas as unidades de conservação, e essas informações são públicas. Qualquer pessoa pode acessar, como eu mostrei aí no início, né, a forma de chegar a esse painel de gestão do SANJ. Então, a transparência e a publicidade do que a gente faz no serviço público são princípios da gestão pública e nós, enquanto servidores públicos, que fazemos a gestão de uma unidade de conservação que é pública, é gerida e criada com recursos públicos e deve atender ao interesse público, né? É desejável que seja feito dessa forma, com publicidade, com transparência, para que cada pessoa possa ter acesso e saber o que está sendo feito, o que falta fazer, como pode melhorar e como está sendo feito para melhorar. Então, pessoal, o que eu tinha para colocar da apresentação dessa aula aqui sobre a caracterização da unidade era isso, tá? Deixa eu colocar, compartilhar aqui. Era isso, tá bom? Vamos ficando por aqui. Depois a gente retorna com a próxima aula, que a gente vai pegar as ameaças à unidade e também as principais ações de gestão. Então, vai ter tudo a ver com essa longa apresentação aqui relacionada ao SANJ. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula e até mais.